Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver JFET como resistência variável. Se alguém lhe dissesse que é possível trocar um potenciômetro por um único JFET, você acreditaria? Então veja a resposta nesse tutorial. Vamos lá? Bem, a resposta é depende. Para melhorar a resposta, vou rever o gráfico da característica de dreno de um JFET. O gráfico pode ser dividido em duas regiões, a região ômica e a região de saturação. Você ainda lembra? Na região de saturação, a corrente é constante e é função da tensão entre o gate e o source, VGS. Na região ômica, a corrente de dreno é proporcional à tensão entre o dreno e o source, VDS. E a proporção depende da tensão entre o gate e o source. Traduz, professor Bairros. O JFET se comporta como uma resistência de baixa potência. Pode ser considerada um potenciômetro ou resistência variável. Qual o valor dessa resistência? O valor é função da tensão, VGS. Para testar o JFET como resistência, vou simular o circuito da figura no simulador Proteus. O 2N5459 do simulador tem uma corrente de saturação de 10 mA e a tensão de pinch-off é de 1,2 volts. Nesse circuito, a tensão VGS foi ajustada para 0 volt. Nesse caso, o canal está completamente aberto e a corrente de dreno é a máxima, 10 mA. Então, essa é a corrente de saturação e DSS desse transistor. Para tensões acima da tensão de pinch-off, a corrente máxima se mantém constante em 10 mA. O JFET se comporta como uma fonte de corrente. Essa é a região de saturação. Você pode variar a tensão quanto quiser acima de 1,2 volts, que a corrente vai se manter constante em 10 mA. Para tensões de dreno source menores do que 1,2 volts, a corrente de dreno source começa a cair. É a região ômica. O importante aqui é salientar que a tensão dreno source é bem baixa para o JFET entrar na região ômica. A menor resistência possível é chamada de R0. Vai acontecer com VGS igual a zero e pode ser estimado usando a lei de Ohm simples. Isso para tensões de corrente contínua. Se a tensão é de 1,2 volts e a corrente é de 10 mA, a resistência entre o dreno e o source, RDS, é de 120 ohm. Essa é a menor resistência do canal. Se a tensão VDS diminuir, por exemplo, para 0,1 volt, a corrente VDS diminui. Claro, o JFET está se comportando como uma resistência. A corrente medida no simulador, nessa condição, é de 1,39 mA. Note como a corrente caiu. O JFET deixou de ser uma fonte de corrente constante para se comportar como uma resistência. A resistência do canal agora é de 72 ohm. Note que a resistência caiu. Isso indica que o JFET não é assim tão bom como resistência. Conforme a tensão cai, o valor tende a diminuir. A resistência do JFET não é linear, como uma resistência comercial. Se agora a tensão negativa do gate aumentar, o que será que vai acontecer? Vou fazer isso no simulador ajustando o potenciômetro. A resistência aumenta também. Isso mesmo! Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Se agora eu aumentar a tensão de gate no simulador para menos 0,3 volts, a corrente de dreno cai para 1,04 mA. Isso tudo para a mesma tensão VDS de 0,1 volt. Agora a resistência do canal aumentou para 96 ohm. Se continuar aumentando a tensão de gate para menos 0,6 volts, a corrente cai mais ainda. Vai para 0,62 mA e a resistência sobe para 162 ohm. Se continuar aumentando a tensão VGS, a resistência do canal vai aumentando também até chegar a um circuito aberto. Quando a tensão VGS for igual ou maior do que a tensão VGS off.
Aí o canal fecha totalmente. Então, para mudar o valor da resistência, basta variar o valor da tensão VGS. Na verdade, o JFET se comporta como um potenciômetro. O eixo é tensão VGS. Isso mesmo! Então você pode substituir o potenciômetro de alguns circuitos por um JFET. Quando eu posso fazer isso, professor? Quando esse circuito trabalhar com níveis de tensões bem baixo, como o sinal de entrada de um pré-amplificador. Veja o circuito da figura. A fonte V1 é uma fonte AC de 1 volt pico a pico, 1 kHz, simulando um sinal de áudio. A resistência R2 simula a resistência interna da fonte do sinal. O osciloscópio mede a tensão na saída. A resistência R2 e o JFET formam um simples divisor de tensão. Quanto menor a resistência do JFET, menor a tensão de saída. Com a tensão de gate igual ou maior do que a tensão de VGS off, o JFET se comporta como uma resistência infinita. Um circuito aberto, a tensão será máxima na saída. Conforme a tensão de gate vai caindo, o potenciômetro serve para ajustar essa tensão, a resistência do JFET vai diminuindo e a tensão na saída também. O limite será quando a tensão de gate for 0 volt. Aí a resistência na saída será a menor possível. Simples assim. Note que o JFET não está sendo alimentado por fonte DC alguma. Esse circuito só usa a característica resistiva do canal. Isso não é fantástico? E de onde vem a energia? Do sinal, simples assim. Então, para que o JFET funcione como resistência, a tensão VDS deve ser bem pequena. Quanto menor, melhor. Mas não é melhor comprar um potenciômetro? Sim, se você tiver acesso ao equipamento. Mas imagine que você quer comandar o volume da sua caixa de som via Bluetooth. Então o sinal virá via rádio e o microcontrolador da caixa de som deverá gerar a tensão para o JFET baixar ou aumentar o volume. Acho que os fabricantes de potenciômetros não vão gostar disso. Mas não esquenta. O JFET, como resistência, só funciona para sinais muito baixos. Então tem para todo mundo nesse campo. Você viu nesse tutorial como usar o JFET como resistência variável. É muito simples. Nos próximos tutoriais eu vou mostrar um monte de exemplos dessa aplicação. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!